Acho que tá. Bom dia, com muita fé, muita alegria. Bom dia. Muito bom, muito bom. Deus abençoe os irmãos, amigos, pastores. Sempre bom estar por aqui. Bom dia, Ângelo. Tudo bem aí? Bom dia. Um pouco nervoso, Um mas pouco tô bem. nervoso, né? Isso mesmo. Ângelo, apresenta para nós aí a sua família, esposa, a gente conhecer, pode ser? Pode Primeiro? ser. Primeiramente, Tá, bom dia a todo mundo, todos os pastores da banca, cada um que veio aqui. Louvo ao Senhor pela vida de cada um, os irmãos da Igreja da Cruz. Foi a primeira igreja que eu fiquei aqui, a irmã Denise, a irmã Maria, que vieram me prestigiar. Os irmãos do Progresso, o Felipe lá também, foi seminarista comigo na Igreja da Cruz. E todos os pastores. Igreja da Cruz que chama? Na época era hoje a Igreja Batista do bairro Santa Cruz. Ah, é do Santa Cruz. Mas fica aqui meu carinho a cada um. Eu sou o Ângelo, né, tenho 26 anos, sou casado com a Luana, minha esposa, há 4 anos. Então a gente era de Carangola, mudamos para cá no início do seminário para estudar e para debaixo de uma direção do Senhor. E temos vivido assim o extraordinário de Deus, a graça de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Que bom, Ângelo. Deus te abençoe. A gente quer que nesse momento eu fiquei com a conversão, o chamado para o ministério, a questão do ministério pastoral, a ética pastoral, a ética cristã. Então a gente vai dedicar esse tempo para a gente conversar e te ouvir aí melhor. Vamos lá primeiro. Você é crente, né? Sim, sou crente. Em quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, como é que foi esse chamado? O Senhor te alcançou, te chamou para primeiro ser crente, ser crente em Jesus Cristo. Como que foi a sua experiência de conversão? Eu nasci numa igreja, numa família que não é cristã, uma família católica, né? A minha avó, ela ia muito à igreja católica, então nos meus primeiros anos de vida eu morei com ela e ela me levava, eu na época odiava ir na igreja, mas com meus 10 anos aproximadamente, um irmão da casa de oração, que eu era amigo dos filhos dele, ele começou o que é parecido com um pequeno grupo na sua casa, no terraço da sua casa, onde ele reunia todos os amigos dos filhos e ele ensinava. Desculpa, parece que tá desculpa. Voltou. E ele tá sem bateria. Acabou a bateria. E ele começou, então toda terça-feira às 19 horas ele ensinava sobre Jesus. Ele pregava o evangelho ali. Eu lembro muito de ver vídeos do missionário Midinho, e ele depois sempre trazia uma palavra bíblica, ensinando. E eu me lembro que uma vez ele passou um vídeo como Deus não se brinca. Acho que muitos já devem ter visto. Eu lembro que eu fiquei naquela época apavorado, assim, falei, cara, eu preciso me consertar com Deus. E eu fiquei com medo de Deus no primeiro momento. E aí eu fui até esse homem, né, que chama Zane, ele é até meu padrinho de casamento hoje. Ele era o pastor dessa igreja, que a casa de oração não tem pastor, né? Mas ele era o ancião responsável pela igreja. E eu expliquei para ele que eu estava, depois desse vídeo, com medo de Deus e tudo mais. Ele me explicou o plano da redenção, me explicou que Jesus morreu por mim, que Jesus me ama, que Deus me ama. E ele me perguntou se eu queria, se eu entendia que eu era pecador e se eu queria aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. E eu entendi o evangelho ali de uma maneira simples e eu aceitei a Jesus ali com ele. E minha vida foi realmente transformada a partir daquele momento. Eu tinha mais ou menos 10 para 11 anos e eu fiquei caminhando com ele. Ele virou um amigo mesmo, né? Eu almoçava na casa dele todos os domingos, a gente ia para a igreja junto, eu almoçava na casa dele, eu acabei virando um irmão para os filhos dele. E a gente caminhou uns 4 ou 5 anos juntos ali na casa de oração, ali onde eu aprendi primeiramente sobre Jesus, foi dessa maneira. Sim. E como que você chegou na Igreja Batista? Então, aí com os meus 15 anos, eu vivi um período desviado, um período afastado, né? Como eu disse, minha família não era da igreja, eu era o único cristão, meus amigos também não eram da igreja. E dos 15 aos 17 anos eu vivi um momento afastado do Senhor, dos caminhos do Senhor, mas sempre com temor. Eu me lembro todas as vezes que a gente estava em alguma festa, fazendo alguma coisa que não agradava o Senhor, eu lembro do Espírito Santo falando comigo, você está fazendo algo errado. Naquela época eu ainda não sabia doutrinas, então eu ficava pensando assim, se Jesus voltar agora eu vou para o inferno, eu perdi minha salvação, eu preciso me reconciliar com o Senhor.
E eu, na minha cidade, em Carangola, tinha uma igreja batista que ela era muito famosa pelo louvor. O louvor deles era muito bom. E eu passava diariamente em frente àquela igreja. Era rotina minha passar ali nos domingos, porque a gente passeava na praça e tudo mais. E aquele louvor sempre me atraía, tocava o meu coração. E eu me lembro que com 17 anos eu comecei a ir na igreja batista. Eu tomei a decisão de voltar aí. E eu fui um culto, fui outro, e automaticamente eu fui vendo o Senhor me limpando. Então, naquela época, eu bebia, eu fui parando de beber automaticamente, eu fui parando de sair com os meus amigos automaticamente. Eu fui vendo o Senhor realmente transformando a minha vida pouco a pouco, me trazendo de volta. Até que um dia, voltando da igreja, eu encontrei com um amigo da escola, na época eu estava no terceiro ano, chama Roger, ele era da Metodista. E foi a primeira vez que eu ouvi a palavra devocional. Ele virou para mim e falou: Ângelo, você precisa fazer devocional. Eu, o que é isso? Não sabia. Aí ele falou: você tem que entrar pro seu quarto e começar a ler a Bíblia, você e Deus, e orar. E eu comecei a entrar pro meu quarto e ler a Bíblia e orar. E eu lembro de um texto que é Isaías 43, que o Senhor falou muito comigo, muito ao meu coração. Eu já estava, né, indo na igreja, retornando ao Senhor. E Isaías 44, na verdade, diz assim, nos primeiros versos: mas agora escute, Jacó, meu servo, Israel, quem escolhi. Assim diz o Senhor, que o criou e o formou desde o ventre materno e que o ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu amado, a quem escolhi. Eu lembro que, lendo esse texto, o Senhor falou muito comigo, que ele tinha me escolhido para ser dele. E esse texto entrou no meu coração. E dali para frente eu resolvi mesmo seguir firme com Jesus. Eu lembro que o pastor Matusalém de Carangola fazia apelo todo culto: quem quer se reconciliar com o Senhor? E eu já estava limpo pelo Senhor, já estava sendo santificado, mas eu levantei a minha mão lá e falei: eu quero me reconciliar. E de lá até aqui, para a honra e glória do Senhor, tenho ficado firme aí na igreja batista. Me batizei nessa igreja batista lá, por imersão. É bom. Vamos lá, da vida prática aí com Deus e na igreja local. Agora, você é dizimista, cantante, participa da igreja local, claro, né? Você está lá com o pastor Neemias, né? E o seu chamado, como que foi, então, essa decisão de ser pastor? Você prontificou? Alguém te chamou? Pastor, eu tive assim, uma experiência com Deus em várias etapas, né? Desde quando eu estava na casa de oração, entre meus 10 e 14 anos, eu me lembro de uma vez que eu estava muito triste, passando por um momento difícil, e a minha mãe, ela tinha uma amiga muito cristã, muito crente, uma mulher de oração, e ela falou: Ângelo, eu vou pedir para você ir lá nessa amiga, chamava Abigail, para ela orar por você está passando por um momento difícil na escola, passando por algumas dificuldades pessoais, vai lá. Eu fui até essa moça, eu também conheci os filhos dela, a gente brincava junto, e ela foi orar por mim. E aí, gente, eu vou falar isso com muito temor e tremor, foi uma experiência pessoal minha. Durante a oração, enquanto ela orava por mim, ela falou que ela sentiu Deus falando que havia me separado para o ministério pastoral. E ela falou isso como se fosse Deus falando a mim. Eu ouvi aquilo, não entendia nada, fui até o meu pastor na época, um ancião, que era o Zânio, e falei: Zânio, aconteceu isso, 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 enquanto a moça orava, o que você me orienta biblicamente? E ele virou para mim e falou: Ângelo, esquece o que ela falou, essas coisas não existem mais dons, Deus só fala por meio da Bíblia. Eu ouvi aquilo, tomei como verdade e vida que segue, continuei servindo ao Senhor na casa de oração. Passaram-se uns 2 anos, um tio meu de Belo Horizonte, que não mora mais aqui hoje, me visitou lá em Carangola, com uma Bíblia, primeira Bíblia que eu ganhei. Segunda, na verdade, eu ganhei uma dos anos primeiro, assim que eu me converti. Ele levou uma Bíblia para mim, uma Bíblia marronzinha, pequenininha, eu tenho ela guardada até hoje. E ele virou para mim e falou: Ângelo, estou vindo aqui, eu saí de Belo Horizonte, eu tive um sonho essa noite, essa semana, que o Senhor estava te entregando um cajado, uma vara diante de um rebanho. E eu sinto que o Senhor está te chamando para o ministério, eu tinha que compartilhar isso com você. Ouvi aquilo de novo, não entendia nada sobre isso, não fazia devocional na época, não tinha esse entendimento. Fui até o Zânio novamente: Zânio, aconteceu isso, isso e isso. Ele falou a mesma coisa: Ângelo, pode ignorar, essas coisas não existem.
Se o Senhor quiser falar com você, Ele vai falar por meio da palavra. Amém. Eu continuei na casa de oração, aí vivi esse tempo fora. Quando eu voltei para a Igreja Batista, que eu comecei a fazer devocional, eu lembro que o Senhor falou comigo em Isaías 49, versículo 1 também. Deus fala muito comigo em Isaías, que diz: escutem terras do mar e vocês, povos de longe, prestem atenção. O Senhor chamou-me desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Fez menção do meu nome. Ele fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava e me disse: você é o meu servo. Você é Israel, por meio de quem hei de ser glorificado. Eu sei que é um texto messiânico, mas nesse dia eu senti o Senhor confirmando que Ele estava me chamando para o ministério. E fui para a igreja, já na Igreja Batista, e um irmão veio orar por mim nesse dia, no domingo de manhã, era um domingo de congresso. Quantos anos você tinha? Eu tinha meus 17 para 18 anos já, tinha acabado de retornar à igreja, estava vivendo ali, eu falo, o primeiro amor, lendo muita Bíblia, orando muito. E esse irmão veio orar por mim. E enquanto ele orava, ele começou a recitar esse capítulo, Isaías 49. E aí eu senti o Senhor confirmando isso ao meu coração. E aí, de lá para cá, o Senhor foi falando em outros textos comigo, como o chamado de Jeremias, te chamei para edificar e para destruir, como o chamado de Ezequiel, te chamei para ser um atalaia. Se você vê algo, se você não falar aquilo que eu pedi, eu vou cobrar de você. E com isso também, desde quando eu me converti aos 14 anos, aos 10 anos para os 14, eu sempre comecei a orar pelos vizinhos, que pregar sobre Jesus para meus amigos. Alguns deles se converteram. E as pessoas começaram a falar: esse menino, acho que ele vai ser um pastor. Ele está pregando. Não era comum os meus amigos pregarem, falarem de Jesus. E eu falava, eu lembro que uma vez um amigo virou para mim e falou: mano, você tá chato, porque você vai despedir de mim, você fala, fica com Deus. Você me vê, você fala, Deus te abençoe. E comecei a ser aquele crente chato no início, né? Mas eu fui vivenciando tudo isso e eu fui entendendo. Eu me lembro de um aniversário que eu estava fazendo, acho que 19 anos. E eu falei: Senhor, fala comigo nesse dia. E eu fui ouvir um louvor, o louvor chama Altar, e esse louvor falava: Deus me chamou para tudo abandonar, para tudo entregar, ser brasa viva em seu altar. E eu senti o Senhor falando muito forte: eu quero que você viva para mim todos os dias da sua vida. E de lá para cá eu tenho me dedicado a fazer isso. A igreja, graças a Deus, todas as igrejas que eu passei, tanto em Carangola, como na Cruz, como na Igreja do Progresso, eu vejo que a igreja também reconhece esse chamado, investe na minha vida. E eu vejo tudo isso assim como uma confirmação do Senhor mesmo, que confirmando o ministério que Ele tem para mim. É isso que eu ia dizer. Se a igreja, se as igrejas, né, que passou e também recente tem falado, né? Você tem o chamado, né? E já fala talvez com a gente desde menino, né? Sim. Você tem esse chamado, vai ser pastor, né? Então graças já tem ouvido isso, né? Graças a Deus. E aí, Ângelo, vamos lá sobre o ministério pastoral. Mostra para mim, e claro que na Bíblia, quais são os critérios para ser um pastor? Quais os critérios para o ministério pastoral? O que você entende sobre isso? Você sabe, está ciente disso, onde que você está, que Deus está te chamando? Sim, deixa eu abrir o texto de Timóteo. 1 Timóteo, do versículo 1 adiante, diz assim, né? Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no lastro do diabo. Tito 1 também vai falar mais um pouco disso. Bom. Versículo de número 5 diz: Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato,
justo, piedoso. Deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Então, assim, eu vejo que é muito sério, né, ser pastor. A gente vai carregar, se eu for aprovado, e até como seminarista a gente já carrega essa responsabilidade de honrar o nome do Senhor. Eu gosto muito do que Paulo fala em Romanos 2, se eu não me engano, para os judeus, que ele vai falar que pelos judeus terem a lei, mas viverem de forma errada, eles acabam blasfemando o nome de Deus. Então é muito sério quando alguém se diz crente e ele vive de forma errada, porque ele acaba manchando o nome de Cristo para outras pessoas, né? Então eu vejo que para ser um pastor a gente tem que realmente se encaixar nessas qualidades, características que Paulo descreve tanto a Tito quanto a Timóteo e dar o nosso melhor para cumprir isso diariamente. Eu vou fazer uma pergunta difícil. Se você perder esses critérios, pensa bem, você deixaria o ministério pastoral? Sim, pastor. Deixaria? Sim. Eu creio que se em algum momento eu ver que eu não estou mais de acordo com a palavra de Deus para aquilo que ele me chamou, que é o ministério, eu abandonaria. Passaria já. Se um dia depois me arrependesse dos meus pecados, retornaria se assim o Senhor quisesse, mas se eu tivesse por algum momento de falha, eu deixaria o ministério. Sim, isso é bom. Para que você não seja desqualificado, né? Essa qualificação e que é interessante que é uma proteção para o pastor. Né? Sim. Então, assim, você está desqualificado, você está pastoreando. Então, e aí? Como é que vai ensinar se não está qualificado? Como que vai pregar? Enfim, pastorear. Muito bem. A Bíblia, você já leu a Bíblia? Sim, toda. Já leu? Tá bom. Vamos falar da ética pastoral. Você leu o Código de Ética? Li algumas vezes. O que você destaca do Código de Ética? Já vou destacar, então, para a gente ganhar tempo. O trato com os pastores, né? Como que você vai lidar, né? Você está lá no Progresso, tem uma igreja próxima, ou, enfim, membros que mudam do Progresso, vai para a igreja, enfim, e lidar com pastores. Faz um resumo disso aí, o que você sabe. Pelo que eu me lembro do Código, pastor, eles falam para a gente sempre lidar com harmonia, né? Buscando a cooperação para o avanço do reino. Sim. Fala lá também do colegiado, enquanto pastor cooperante, né, vamos dizer assim, de sempre honrar o pastor presidente, de cooperar com ele naquilo que o Senhor está dando a direção para ele, como o anjo da igreja, e também de cooperar com a denominação, com os pastores da denominação, sempre sendo transparente. Eu me lembro que me chamou a atenção não aceitar um convite para ir pregar na igreja de outro pastor sem que ele tenha ciência, se você receber de algum outro irmão. Que eu me lembro, sim, mas agora é isso. Sim, muito bom. A ética cristã, né, são assuntos que sempre permeiam o Ministério Pastoral, que eu e você, eu já lido, né? Você vai lidar mais a partir de em breve, mesmo sendo auxiliar do pastor Neemias, né? Talvez por um tempo, ou com a juventude, não sei, parece que é a sua função lá. Por exemplo, como política, aborto, homossexualidade. Vamos lá, política. Você tem algum partido político? Tenho, mas não fica no ministério, no lugar. Você leva para o púlpito? O púlpito, eu acho que não é lugar disso, né? A gente tem que pregar Jesus, a gente tem que pregar a palavra de Deus. Eu acho que o pastor, ele é um cidadão, né? Ele está na sociedade, ele tem que votar, ele tem que ter um lado, mas eu acho que ele não pode influenciar a igreja para ser conveniente naquilo que ele quer convencer. Acho que são coisas separadas. Você daria o púlpito para um político? Não. Ele fazer ali uma propaganda e tal, dar uma palavra? Não, pastor. Ano que vem, sua eleição, rapaz, você tem muita gente aí. Não. Daria não. Eu acho que a gente não pode misturar a igreja quando na história ela misturou o Estado com a igreja, deu muito ruim, né? Quando lá em Teodósio I começou e deu muito ruim, a gente tem a história como prova disso. Acho que são coisas inseparáveis, como nós batistas colocamos na nossa declaração também. E essas pautas também, né? O aborto, a homossexualidade.
Como o irmão vê isso? Pastor, a Bíblia ela fala que o homem, por ter sido feito à imagem e semelhança de Deus, ele tem a dignidade, né? O homem e a mulher. Ou seja, a vida não deve ser tirada por outro ser humano. Davi também vai falar em Salmo 139, se não me engano, que o Senhor viu quando ele era uma substância ainda informe. Então a Bíblia fala que a vida ela acontece ali desde o ventre. Então eu não sou a favor do aborto, eu acho que nós não temos esse direito de tirar uma vida, sendo que é o Senhor quem gerou ela. Droga, você é a favor, contra? Contra, totalmente contra. Não, tá bom. Não. Presidente, estou satisfeito aqui. E não deixa com o irmão que se tiver mais alguma pergunta do. Alguém tem uma água, gente? Alguém pode pegar uma água? Por favor. Para nós esquecemos mesmo. Ah, ótimo. Deixa eu ver. Cláudio, conseguiu outro lá? Não? Conseguiu lá? Hã? Ah, tá. Nós vamos franquear a palavra aos pastores e nós vamos anotar aqui os pastores que desejarem se manifestar aqui. Obrigado, meu irmão. Pastor Roberto. Alguém mais? Pastor Osimar. Pastor Edson. Eu vou solicitar aqui o pastor Ângelo, por favor. Nos ajude aqui a fazer igual da vez passada. Microfone. Faça o microfone chegar a ele ali, por favor. Quer me dar? Só temos um microfone. O baiano fala alto, mas é bom. Irmão Ângelo, sobre a questão do seu chamado, quando você falou que 2 vezes você teve uma experiência que você entendeu que Deus estava falando com você. E o pastor da sua igreja dizia, não, Deus não fala, Deus não age assim, diga com a Bíblia. Eu gostaria de saber de você. Você entende que foi Deus que falou com você? E se você entende que Deus ainda pode agir dessa forma hoje? Dá o microfone. Quer que eu tente falar? Consegue ouvir? Fala alto. Pastor, hoje eu entendo que foi Deus quem falou comigo mesmo. Eu entendo que a profecia no sentido canônico não há mais. No sentido de nova revelação, cessamos em Apocalipse. Mas eu ainda acredito que Deus pode usar pessoas para falar, e aí a Bíblia vem como um crivo. A gente passa isso que a gente recebe, né? Acho que o que Paulo vai dizer, a gente julgar as profecias pela palavra. Então, naquele momento, eu não acreditei. Eu fiquei com a palavra do meu pastor de não acreditar naquilo. Mas conforme o Senhor foi me mostrando na Bíblia, eu fui entendendo que desde aquele momento era Deus já falando mesmo ao meu coração. Pastor Roberto. Pastor Francis tocou em alguns temas que você não aprofundou. Por exemplo, sobre homossexualismo e etc. E eu queria não falar sobre homossexualismo, mas alguma coisa. Hoje está se tornando prática corrente o não casamento, mas o contrato de união estável. Obrigado. Que pode ser entre um casal, pode ser entre dois homens, pode ser entre 2 mulheres. Como é que o que você pensa a respeito da união estável na vida da igreja? Pastor Roberto, eu entendo que a Bíblia, desde o início, Deus fala que ele criou homem e mulher. Então eu parto desse princípio que a família ela é composta de homem e de uma mulher. A gente vê Jesus e a própria Bíblia ela vai falar que o casamento é uma aliança feita diante de Deus. Então eu acho que quando a gente vai para esse lado de uma união sem ser um casamento, a gente meio que não quer uma aliança, não quer um compromisso com a pessoa e nem com Deus.
Eu entendo diante da palavra de Deus que Deus quer que o homem deixe pai e mãe, como a Bíblia vai orientar, e os dois se tornem uma só carne. Então façam uma aliança diante de Deus, diante das pessoas, e realmente cumpram essa aliança até que a morte os separe. Próximo. Cláudio, próximo. Pastor Osimar. Osimar. Você falou rápido. Qual realmente a igreja que recomendou você para o seminário? Segunda Igreja Batista de Carangola. Segunda Igreja Batista de Carangola. Conheci um tempo atrás. A minha pergunta, você falou que, como membro da igreja, teve um tempo que você ficou desviado. E ontem mesmo eu estava conversando com um aluno do seminário e perguntei para ele, são 40 alunos matriculados. E com o passar do tempo, alguns têm desistido. A minha pergunta é se em algum momento do período do seu curso você pensou em desistir. Não. Eu me lembro que quando eu vim para o seminário, eu vim muito convicto que já era a vontade de Deus. O pastor Matusael, ele, lá em Carangola, ele sempre pregou um texto, eu acho que é Salmos, que diz que as bênçãos do Senhor correriam atrás dos seus, né, dos crentes. E eu não fui atrás do seminário. Eu lembro que o meu pastor chegou em mim e falou, Ângelo, eu vi um anúncio do Seminário Batista, abriram as vagas, você tem um chamado, se inscreve. Eu me inscrevi, passei no processo seletivo. Então eu já vim bem convicto por causa dessa pregação que o meu pastor sempre pregava. Eu entendi que isso me alcançou como uma bênção do Senhor. E eu me lembro, o Marquinhos está aqui, a prova disso, no meu primeiro encontro, eu ainda morava em Carangola, trabalhava como açougueiro no mercado. E eu virei para ele me levando embora para a rodoviária. Eu falei, cara, eu não sei como eu vou conseguir voltar. Porque eu peguei férias, eu não consigo mais nos outros 3 encontros. Eu não quero perder isso. E eu comecei a orar incessantemente, eu e minha esposa, Senhor, abre um jeito da gente ir. E aí Deus falou, muda para Belo Horizonte. Eu liguei para o Marquinhos falou, você tem certeza, cara, que você quer mudar para cá? O Danilo falou a mesma coisa, você tem certeza que é muito diferente? Eu falei, cara, Deus me orientou, eu vou mudar. E aí eles falaram, se está debaixo da provisão de Deus, vem. Chegando aqui, a Mariana, esposa do Danilo, falou uma frase que marca a nossa vida para sempre. Debaixo de obediência tem sempre bênção. Então eu nunca pensei em desistir porque eu tenho convicção que eu nasci para isso. Eu não tenho desejo de fazer nenhuma outra coisa a não ser gastar minha vida pelo Senhor. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta com relação à integração com a denominação. Nós convocamos todos os pastores aqui da ABC para esse encontro. São, segundo o cadastro, 241. Nós temos desde 240, em torno de 160 que estão pastoreando uma igreja ou auxiliar. Eu sei que o irmão tem exercido outra atividade secular, mas como associação, como convenção, nós temos muitos encontros, e alguns deles, sábado, domingo, feriado. Inclusive, se não tivesse fora aqui, não teríamos nenhum concílio. Você almeja se organizar, aí a organização mesmo, no seu planejamento dia a dia, para estar presente numa assembleia da associação, num encontro regional, num concílio? Como você vê? Você vê como importante esse relacionamento, essa participação? Ou já tivemos pastores aqui que falam, não, a convenção, a associação, não é prioridade. Prioridade é meu trabalho, minha família, meus estudos, etc. Como você vê, o pastor batista deve ser integrado, participar, na medida do possível, é lógico que em alguns casos que envolvem recursos, né? Pastor, eu entendo que é, sim, muito importante participar. Como você bem disse, hoje eu tenho uma atividade secular. Mas eu pretendo, dentro do possível, estar participando das coisas da denominação. Eu me lembro que quando eu estava trabalhando de home office, eu costumava vir aqui, né, nas quartas-feiras, participar dos encontros. É um ambiente que eu gosto de estar e eu pretendo me esforçar para participar mais. E eu tenho orado também ao Senhor para um dia me colocar 100% no ministério e aí poder também fazer uma agenda pensando em todas essas atividades, estar mais presente, conhecer mais a fundo ainda a denominação e os pastores colegas. Eu acho que a gente tem muito o que cooperar. Uma coisa que o Danilo sempre falou no seminário, e isso eu levo para a vida,
tudo, se eu estou sendo um pastor hoje, a formação que eu tenho é por causa da Convenção Batista Mineira. Eu não gastei R$1, literalmente eu não gastei R$1 para formar, e eu formei num seminário que eu acho que é um dos melhores do Brasil, porque eu tô lá. Eu vejo os pastores que vão lá dar aula, eu vejo o carinho do Danilo com as pessoas, e eu ganhei de graça, eu ganhei da convenção. Então eu acho que o mínimo que eu posso fazer é cooperar com essa denominação naquilo que estiver ao meu alcance. Liga aí, pastor, o botãozinho aí. É só ligar. Isso. Pastor João. Aí. Estou satisfeito. Próximo. Creio que não temos outros. Então nós vamos para o próximo examinador, pastor Rodrigo, teologia geral, não é isso? Isso.